E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta segunda-feira, para a gente falar sobre contratações. Jogadores que estão na mira do Santos, tá? O time começa a ser montado nesta temporada pelo Alexandre Matos. O Alexandre chegou na metade da temporada, dessa temporada, né? Dessa temporada, ou seja, já pegou uma situação definida. E a gente sabe que quando ele começa a montar um time, aí é diferente. Aí é diferente. Ele tem muita expertise para montar elencos. A gente viu o que ele fez em vários clubes, Atlético Paranaense, Cruzeiro agora, que bateu terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal da Copa do Brasil, ele montou esse time aí. Enfim, e agora ele vai ter a oportunidade de planejar o Santos para o ano que vem. Então tem alguns nomes aí que eu apurei nessa segunda-feira, vou falar com vocês aí, vocês já viram na capinha do vídeo. Os nomes são do Cebolinha, do Bitelo e também do Claudinho. Vou falar com mais detalhes para vocês no transcorrer desse vídeo, tá bom? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho e não se esqueçam de hypar o vídeo, é importante também, vai lá, hypa, pá, ajuda também o canal a crescer dentro do YouTube. Gente, vamos começar falando a respeito do Gabriel, do Gabigol, tá? O Santos tirou um pouquinho o pé do acelerador em relação ao Gabriel. Por quê? Por conta do que aconteceu ontem lá no estádio do Corinthians. A ideia do Santos era partir para cima do Cruzeiro depois que houvesse uma definição do time dentro da Copa do Brasil. E essa definição aconteceu. O Cruzeiro foi eliminado ontem pelo Corinthians. Agora, como foi eliminado? Todo mundo sabe. O pênalti que o Gabriel bateu rende assunto em mesa de bar, balcão de padaria, posto de gasolina, redes sociais, está rendendo até agora. E a rejeição ao nome do Gabriel aumentou muito de ontem para hoje por conta disso que aconteceu. Muito. Era o nome, repito, que o Santos estava atrás. Não sei se ainda vai continuar, tá? Talvez sim, porque o Alexandre Matos é um profissional que tem boa experiência de mercado, convenhamos. Aliás, muita. E a gente sabe que o brasileiro esquece com muita facilidade as coisas, né? Então talvez nesse momento a estratégia do Santos seja não tocar no assunto, esperar a poeira baixar para depois partir para cima do Cruzeiro. Mas nesse momento esfriou. A informação que eu tenho, esfriou. Entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer, porque essa posição de centroavante, essa posição é uma posição que o Santos quer e precisa se reforçar. Bom, dito isso, vamos aos 3 jogadores que eu falei para vocês. Bitelo, Claudinho e o Cebolinha. Questão do Cebolinha. O Cebolinha, ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Mas em entrevista à ESPN, essa entrevista foi dada no começo desse mês. O Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, quando acabar o ano, vou decidir o que vai ser da minha carreira. Tenho contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, mas preciso de espaço, preciso jogar. É o ano de Copa do Mundo, ano que vem, né? Preciso de visibilidade. Quero ter essa sequência que estou precisando, essa visibilidade também para o ano que vem. Seja aqui ou seja em outro lugar. Bom, o Santos partiu para cima do Cebolinha. As duas diretorias, pelo que eu apurei, já conversaram. Houve um avanço. Não digo um avanço, vai. O Flamengo, por exemplo, nos disse, não queremos negociar, não nos interessa. Não, o Flamengo deixou uma porta aberta. Topa negociar. Agora, o grande problema é o seguinte, o Santos quer o jogador, não é por empréstimo, o Santos quer comprar o Cebolinha. Cebolinha é um jogador de 29 anos.
Já jogou na seleção brasileira, disputou a Copa América, jogou no Benfica, no Grêmio, agora com o Flamengo, é um jogador, sabe? É exatamente aquele tipo de jogador que o Santos precisa nesse momento. Um atacante de beirada, para vir para o lugar do Guilherme, para fazer o que o Guilherme teoricamente deveria fazer, mas pouco fez. O Cebolinha é muito mais jogador que ele. E além disso faz gols também. E clareia jogadas. Clareia jogadas. É aquele cara que leva perigo, que deixa o adversário preocupado, o que acaba por, de repente, sobrar espaço na marcação em relação ao Neymar. Que é exatamente isso que o Santos quer. Entendeu? Agora, o Flamengo chegou para o Santos e falou o seguinte: só negocio se vocês trouxerem uma carta de crédito bancário, uma fiança bancária. Sem o que não tem negócio. No começo deste ano, aliás, não foi no começo não, foi lá perto da metade do ano, o Santos tentou contratar o Thiago Maia, do Internacional. Como o Internacional estava lá, não paga, até agora não pagou também, né? O Flamengo, o Santos estava negociando com o Internacional, com o Flamengo, depois iria se entender com o Internacional, era uma triangulação. E naquela época o Flamengo já tinha pedido uma fiança bancária ao Santos. O Santos não conseguiu. Não conseguiu. A expectativa, a esperança do Santos é que, virando o ano, com novas receitas, novos aportes, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o Santos consiga essa fiança bancária para contratar o Cebolinha. Esse é o primeiro nome da lista do Santos, do Alexandre Matos e também do Vojvoda. Everton Cebolinha, do Flamengo. Tá bom? Guarda bem esse nome. O segundo nome, vocês viram aí, na capinha do vídeo, é o Claudinho. O Claudinho jogou no Bragantino, depois se transferiu para o Zenit da Rússia, quase foi para o Palmeiras, agora está lá no Al-Sadd. Al-Sadd acho que é do Catar, né? Bom, então, enfim, do mundo árabe. Acabou de se transferir, faz um ano que ele se transferiu. Qual é a jogada aí? Qual é a jogada? O que o Santos quer fazer? O Santos quer emprestar o jogador com uma opção, e não obrigação, opção de compra. Como é que seria esse empréstimo? Vai pagar muito? Não. O que o Santos vai oferecer ao Al-Sadd? Olha, a gente paga metade do salário do que ele ganha aí, o resto a gente vê com ele depois. E seria na faixa. Aí você fala assim, pô, senhor Marinho, mas assim, pô, até o Noroeste do Bauru quer contratar. Eu sei, você tem razão. Mas perguntar não ofende. Ofender também não ofende. O Santos vai fazer essa proposta ao Al-Sadd. Um empréstimo gratuito de 1 ano, com o Santos pagando até 1 milhão, podendo estender um pouquinho mais esse salário para o Claudinho. O Claudinho, vocês se lembram muito bem, foi base do Santos. Jogou 13 anos no Santos e 1 ano só no Corinthians. Quando ele sai do Corinthians, ele vai acho que para Ponte Preta, uma coisa assim, e de lá ele vai para o Bragantino. Quando o Claudinho estava na base do Santos, o Neymar já estava despontando no profissional. E o Claudinho tem uma admiração, ele curte, é uma idolatria pelo Neymar muito grande. E ele gostaria muito de jogar no Santos. Já foi conversado com ele. Ele falou assim, pô, é tudo que eu queria. Voltando para o Brasil, tendo visibilidade, é igual a história de Cebolinha. Jogando aqui no Santos, Neymar, Cebolinha, ele aparece, tem chance de repente para a seleção brasileira. Se bem que o grupo está praticamente fechado, mas o maior desejo do Claudinho aí, no caso, não é nem a seleção brasileira, é poder jogar de novo no Santos, que é o clube do coração dele, e ao lado do Neymar, que é o grande ídolo dele. E em cima disso, o Cebolinha iria tentar fazer a cabeça dos árabes para emprestá-lo ao Santos gratuitamente. E o Santos faria como opção, um contrato com opção de compra. Eu acho muito complicado. A questão do Cebolinha eu já acho mais factível. Pode rolar. É ver quanto o Flamengo quer, negocia, tal, ver a multa dele, arruma a carta, o Cebolinha vai topar, ele não joga no Flamengo. Não joga no Flamengo e vem pro Santos para jogar com o Neymar. Está disputando uma Sul-Americana. Já tem campeonatos no ano que vem atraentes para você tentar puxar o jogador. Agora, a questão do Claudinho eu acho difícil.
Essa proposta do Santos, sinceramente, eu acho que não vinga. Mas a gente sabe como é que é jogador de futebol. Os caras amolam e acabam conseguindo o que querem. Não sei como é que é o comportamento lá dos árabes em relação à pressão, qual é, se eles são suscetíveis, se não são, etc e tal. Mas essa é a informação que eu tenho, tá? Tô passando para vocês o peixe que eu comprei. O Santos quer emprestar o Claudinho de graça e topa pagar 1 milhão e pouquinho do salário dele. O resto, ou o Al-Sadd paga uma parte, ou o Claudinho vai ter que abrir mão. Entendeu? Finalmente, gente, o Bitelo. Bitelo é aquele jogador que era do Grêmio. Do Grêmio. Tá com 25 anos. O Claudinho tem 29 e o Cebolinha também. O Bitelo tem 25 anos. O Bitelo tá no Dínamo. Será que é isso mesmo? Deixa eu checar aqui. O Bitelo, ele tá no Dínamo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dínamo Moscou, exatamente. Foi negociado pelo Grêmio com o Dínamo. Já tá lá há 2 temporadas. E o Santos gostaria de emprestá-lo também. Não tem nada de compra. Nada de compra. Porque ele está no Dínamo desde 2023, jogou a temporada 23-24 e agora 24-25. Foi negociado pelo Grêmio com o Dínamo e por 7 milhões de euros. O Santos não tem esse dinheiro. Ou melhor, não tem, vamos ser mais realistas. Então o Santos quer emprestar o jogador. E de novo, o Santos vai tentar fazer o negócio na faixa, sem pagar nada. Eu acho difícil. Mas a gente sabe muito bem que os times russos estão com problemas em relação à guerra com a Ucrânia, etc. e tal, não disputam as competições europeias. Isso é muito complicado. E muitos brasileiros que lá estão querem sair de lá exatamente por conta disso. Ficam lá ensimesmados no frio russo. Aquele frio siberiano. Se bem que Moscou é muito longe da Sibéria. Está muito mais perto da Europa do que dos Estados Unidos lá do outro lado, tá? Do Alasca. Então, a ideia do Santos é exatamente essa: emprestar o Bitelo. O Bitelo seria, deixa eu ver aqui, gente, que acabou de chegar uma informação para mim, enquanto eu gravo. Não tem nada a ver. O Bitelo seria aquele todo campista que o Vojvoda quer. Aquele cara que é bom na marcação e que pisa com frequência na área adversária. Até porque o Bitelo começa a carreira dele como um meia. Depois ele vai dando uma recuadinha, segundo volante, faz um volante, etc e tal. Entendeu? Faz um volante também. Então, essa é a ideia. Ele viria para ser esse jogador que o Vojvoda gostaria. O Claudinho viria para ser aquele cara para ficar perto do Neymar. Perto do Neymar. E o Cebolinha, o ponta esquerda, para entrar para vir no lugar do Guilherme. Então, esses 3 nomes me foram passados hoje por uma fonte que eu tenho confiança, que eu acredito. Eu tentei confirmar isso com outras pessoas. Até agora não veio resposta. Mas eu estou passando para vocês, deixando sempre na condicional, tá? Não tem nada fechado. O Santos tenta contratar o Cebolinha. O Flamengo quer uma carta de fiança bancária. O Santos tenta emprestar o Claudinho. Vai pedir. Vocês topam? Ou Al-Sadd, vocês me emprestam de graça? Por 1 ano? Perguntar, o cara está perguntando, não ofende. E a questão do Bitelo, a mesma coisa. São 3 nomes que estão na lista do Santos. Bitelo, Claudinho e Cebolinha. Sendo que desses 3, o Cebolinha é o que mais tem possibilidade de chegar no Santos para a temporada do ano que vem. Você pode falar para mim, e com razão, Sormani, o Santos não tem dinheiro. Não tem. Não tem. A gente sabe muito bem disso. Essa mesma pessoa que passou essas informações para mim, me disse o seguinte: olha, Sormani, o pai do Neymar está trazendo um investidor árabe para ajudar nas contratações no ano que vem. Como é que é isso? Não sei. Quem é? Não sei. Qual é o valor? Não sei. A única coisa que eu sei é essa.
Porque todos esses três jogadores foram pedidos do Neymar. Por quê? Porque o Neymar quer jogar o primeiro semestre do ano que vem num nível legal para convencer o Ancelotti que ele pode disputar a Copa do Mundo. Como ele já falou, inclusive, na última entrevista que ele deu, depois da partida contra o Cruzeiro, eu tenho uma última missão. Qual é a última missão do Neymar? Jogar a Copa do Mundo. O Rodrigo, do Real Madrid, que jogou com o Neymar na seleção, disputou a última Copa do Mundo, mas que não foi companheiro do Santos, do Neymar do Santos, falou exatamente sobre isso, sobre essa missão do Neymar, que ele também quer fazer parte dessa missão do Neymar. Então, o Neymar quer um Santos forte e competitivo para chegar no Campeonato Paulista do ano que vem e fazer o que, por exemplo, o Corinthians fez esse ano, ser campeão. Se o Corinthians conseguiu ser campeão em cima do Palmeiras, por que o Santos não pode? Claro que pode. O São Paulo também pode. Mas é claro que o Palmeiras sempre entra como favorito pelo elenco que ele tem, pela longevidade de trabalho do Abel Ferreira. Mas o Corinthians foi campeão. Por que você não pode ser? Pode. O Corinthians está na final da Copa do Brasil, gente. O Santos não pode chegar na final de uma Copa do Brasil? Começar bem a Copa do Brasil? Pode. Agora, para isso, precisa ter um elenco forte, robusto, musculoso, de maneira que o futebol do Neymar apareça muito mais. É interessante isso, porque o que o Arrascaeta joga no Flamengo é uma enormidade, todo mundo sabe disso, é uma enormidade. Agora, será que ele jogaria tudo isso nesse time que o Neymar joga, no Santos? Claro que o time ajuda demais, claro, porque você dá uma assistência, um passe para gol para o Bruno Henrique, para o Pedro, é uma coisa. Para o Everton Araújo, para o Luiz Araújo, para o próprio Cebolinha, é uma coisa. Você dá assistência para o Tiquinho, para o Lautaro, para o Tassiano, para o Guilherme, para o Cavalheiro, é outra completamente diferente. Você ataca o espaço, aparece em condições de receber a bola para fazer o gol. Aí no Flamengo, quem vai passar essa bola é o Jorginho. Vocês entenderam? Quem vai passar essa bola é o Luiz Araújo, o Plata, o Carrascal. Então o cara recebe a bola, pimba, gol. Aí você vai ver os números do Arrascaeta nessa temporada, são números absurdos. Absurdos. Eu vou pegar para vocês aqui. Arrascaeta. Que vocês querem ver os números é a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo desde que ele chegou em 2018. O Arrascaeta nessa temporada tem 28 gols e 20 assistências. Claro, tem o talento dele, óbvio, ele é genial. Acho ele é um gênio? Não, não é. Mas faz uma temporada genial. Ele é um craque. Mas será que ele jogaria tudo isso com a camisa 10 do Santos, nesse elenco que o Santos tem hoje? Ele teria 28 gols? Ele teria dado 20 assistências? Ele teria sido tão decisivo e importante como ele vem sendo no Flamengo? Claro que o time ajuda. Então o que o Neymar quer é exatamente isso. Que o Santos tenha um time onde ele possa dar um passe, o cara chega na cara do gol e faz gol. Onde ele ataque o espaço, apareça para receber a bola em condições de fazer o gol, alguém deu um passe para ele no capricho. E isso hoje não acontece. Com o Bitelo, com o Claudinho, com o Cebolinha, que são os três jogadores que eu estou trazendo para vocês aqui nesse vídeo, a situação é outra. A situação é outra. Então, o Neymar está lá com o pai dele. Pai, o projeto é esse, pô. Me ajuda. E aí que entra a história do dinheiro árabe que o pai do Neymar estaria trazendo para o Santos. Estaria, tá na condicional. Porque eu não consegui confirmar com ninguém. Nem a origem, nem qual é a empresa, não consegui confirmar. Não consegui confirmar o valor, nada. Eu só recebi essa informação. O pai do Neymar está levando dinheiro para o Santos para viabilizar as contratações no ano que vem, porque o Neymar precisa, porque nesse time, nesse elenco do Santos, ele entende que não tem condições de fazer um semestre bem jogado para chamar a atenção do Ancelotti. Entendeu, gente?
Então é isso. Tá? Então a situação é essa. Gabriel, esfriou. Bitelo, tá lá no Dinamo de Moscou, o Santos quer emprestar. Claudinho, tá no Al-Sadd, Mundo Árabe, o Santos quer empréstimo. Cebolinha, o Santos quer comprar. E para tudo isso vai precisar de grana, e essa grana estaria sendo trazida, pelo que eu fiquei sabendo, pelo pai do Neymar. Eu não tenho mais nenhuma informação sobre isso. Mas, gente, foi isso aí que eu recebi na segunda-feira. Eu estou aqui dividindo, compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Qualquer novidade, vocês sabem que eu volto. Até!